E o Baldasso pirou de vez, galera, exatamente isso. Ele que agora, criou aí um novo argumento, uma nova tese para trazer, para querer ali alfinetar o time do Flamengo. Vamos acompanhar aqui o que o Fabiano Baldasso falou, sobre essa nova tese dele em comparação com o nosso Mengão, tá? Inclusive o Bagé até orientou ele a procurar um profissional aí da saúde, você vai acompanhar aqui. Vamos também trazer para vocês, as análises para o jogo de hoje entre Flamengo e Vitória da Bahia. Jogo que vai acontecer pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro lá no Barradão, estádio do Barradão. E também vamos trazer para vocês aqui, galera, a provável escalação do time do Flamengo, a provável escalação do time do Vitória e mais, Jorginho, muito próximo de assinar o contrato. Vamos trazer aqui algumas situações que aconteceram agora nesses últimos dias envolvendo o volante do Arsenal, Jorginho, que está muito próximo de ser jogador do Flamengo. Antes de eu trazer tudo isso para vocês, vou pedir a você que não é inscrito ainda para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que o Fabiano Baldasso falou nessa nova tese dele, alfinetando o Flamengo. Lembrando que no ano passado ele virou meme. Será que vira meme de novo? Ou será que ele vai ter razão dessa vez? Vamos acompanhar. Tem o melhor elenco do futebol brasileiro. É um atestado de insanidade. Tu contesta? Vamos argumentar então. Não, eu só queria trazer o jogo de hoje. Essa sanidade, pra quem vê a gente, não é boa. O Rossi é um goleiro do mesmo nível do Rocher, já começa. Mas eu acho o Rocher melhor. Não, o Rocher é melhor. Se eu perguntar pro Rossi, ele diz que é o Rocher. O Bernabé, eu tô errado. Como é que o Rocher é melhor? O Bernabé, eu tô errado. Como é que o Rocher é melhor se o Rocher jogou 38% das partidas do Inter desde que foi contratado? Bom. A cada 10 partidas... Eu tô analisando as que ele jogou. Tô analisando que ele jogou. Ele é mais goleiro que o Rossi. Tá bom. Bernabé. É melhor que o Alexandre. O Diogo vai dizer que é o Guilherme Arana, que fala em todo jogo. Ele é melhor que o Alexandre, mas ele não é muito melhor que o Alexandre. Não, mas ele é melhor. É melhor. Tá bem. E o Wesley, a diferença do Wesley pro Aguirre, ela é muito maior que a diferença do Bernabé. Tá bem, mas o Vitão é melhor que qualquer zagueiro do Flamengo. Tá bem. O Fernando é melhor que o primeiro volante do Flamengo. Eu só quero deixar claro. O meio armador do Inter é melhor que o meio armador do Flamengo. Eu só quero deixar claro, porque senão a gente fica parecendo só samambaia. Me tira da tela. Eu discordo que o Bernabé seja melhor que o Alexandre. Senão parece que todo mundo não. Eu acho que ele é melhor, sim. Eu acho que ele não é muito melhor. Só que eu acho que o Wesley é 200 vezes melhor do que o Aguirre. Eu concordo. E acho que o Pulgar e o Fernando são jogadores no máximo de mesmo nível. E o Gerson é muito melhor que o Bruno Henrique. Claro. E o Arrascaeta é do mesmo nível do Alan Patrick. Não. O Alan Patrick é muito maior que o Arrascaeta. E o banco de reservas do Flamengo é muito menor que o banco do Inter, gente. Aí tá. Não, gente. Não, eu acho que Alan Patrick, se tu chegar aqui... O banco de reservas do Inter tem o Borré, gente. Ok. Do mesmo nível. Ok, beleza. O banco de reservas do Inter tem o Borré e o Thiago Maia, gente. Eu prefiro o Fernando que o Pulgar. Esse eu prefiro. Mas assim, coloca o Pedro. O Pedro acabou a discussão. No Pedro acabou a discussão. Mais 3 minutos vocês vão me dar razão. Vocês já estão tudo amolecendo. Se fizer um jogo... E olha que o Pedro já tá voltando, Volta agora, Ou contra o Central de Córdoba ou contra o Juventude. Qual é a diferença? Se fizer um jogo seguinte, joga só Pedro no ataque pro Flamengo e joga Borré e Ener Valencia juntos, o Inter com 12, eu prefiro só o Pedro no ataque. Não, o Pedro é muito melhor de linguagem. Mas é óbvio. Figura de linguagem. Mas o que eu quero dizer, o Pedro é melhor do que o Borré e o Ener Valencia. Mas eu disse o contrário. Eu disse o contrário disso. Não, não disse o contrário. O Everton Cebolinha é reserva. Vocês perceberam uma coisa? Os 5 jogadores do Inter. O titular no Inter é reserva no Flamengo. 6. O Everton Cebolinha seria titular no Inter, escolheu onde jogar. É isso. Titular no Everton Cebolinha? O Everton Cebolinha acabou faz 6 anos. Que o Bruno Henrique é pior que o Wesley. O Bruno Henrique na esquerda é pior que o Wesley. Não. Eu não. A Meneghete, em algum momento eu disse que todo time do Inter é melhor que todo time do Flamengo? Eu não disse isso. Eu citei os 5 jogadores do Inter que não são melhores que os 5 do Flamengo. São melhores que os 5 de todos os times brasileiros. O Inter tem 5 jogadores que hoje estão na seleção dos melhores entre todos do futebol brasileiro. Eu não me compadeço
isso quando tu aparece chorando nas lives, reclamando aí vocês que deu gostam. errado. Aí Porque vocês tu merece, tem um cara que merece terminar uma live chorando e não de alegria. Tu tá torcendo pelo meu mal? Tu tá torcendo pelo meu mal? Não, mas tu merece, cara, porque tu traz uns troços. A gente tá há 30 e poucos minutos, quase 40 minutos, discutindo Flamengo e Inter, vocês estão malucos. Parceiro, eu vou falar pra você, cara, eu gosto demais, né? Eu gosto demais, sinceramente. O Baldasso, no ano passado, vocês lembram muito bem, ele trouxe aquela tese, né? Agora acabou pra Flamengo e Palmeiras, temos Alário, Borré, né? Temos ali esses caras que foram contratados. E aí ele falou, acabou, botou aquela bandana na cabeça, acabou pra Flamengo e Palmeiras. Virou meme, né? O final do ano a gente viu o que aconteceu. E agora, né, novamente, ele ataca de novo, cara, Baldasso é demais, ele ataca de novo agora, simplesmente, né, colocando o elenco do Inter, que é um elenco forte, tá? Eu, sinceramente, acho um time forte, um elenco forte, mas, galera, sinceramente, ele colocou o time do Inter acima, né, do elenco do Flamengo e também do Palmeiras. Agora, mudando de assunto, falando sobre a questão do Jorginho, que eu falei pra vocês que ia trazer pra vocês, parceiro, teve um jogo aí do Arsenal e o Jorginho acabou com a partida. Vamos aqui, né, para o Inside Fla. Tá, vamos ver aí o que ele trouxe sobre essa questão envolvendo o Jorginho, que tá muito próximo de assinar com o Flamengo, hein? Canal Inside Fla, vamos lá. Próximo de assinar com o Flamengo, Jorginho arrebenta em partida pela Premier League entre Arsenal e Everton. O cara jogou muito. José Boto concedeu entrevista dizendo que Jorginho está praticamente fechado com o Flamengo. E para animar a nação, o volante, que atualmente está com 33 anos, jogou para caraca em partida da Premier League entre Arsenal e Everton. E até os torcedores do clube inglês ficaram assustados com a bela atuação do volante, que está próximo de vestir a camisa do mais querido do Brasil. A atuação do meia chamou a atenção. A partida terminou empatada por 1-1, mas o jogador teve bons números. Foram 36 passes de 39 tentados, além de 3 passes longos certos, errando apenas 1. Além disso, Jorginho venceu 5 duelos pelo chão, de 10 tentados. Ele também sofreu 3 faltas e concretizou 2 desarmes. Parceiro, terminou como um dos melhores jogadores da partida. Ele realmente acabou com o jogo, jogou muita bola. Foi impressionante, tá? O que o Jorginho fez aí nesse jogo do Arsenal, tá? E olha, vou falar, hein? Vai cair como uma luva nesse meio campo do Flamengo, hein? Já imaginou? Gerson, Pulgar, Jorginho... Olha, nossa senhora, Gonzalo Plata, Pedro, Bruno Henrique, mano, o Wesley, né? O Wesley voando. Como é que vai ser esse Mundial de Clubes pro Mengão, hein? Mas antes do Mundial de Clubes, né? Antes de sonharmos, né, em estarmos lá nos Estados Unidos para jogar esse Mundial já com o Jorginho, né? Provavelmente, nós temos que pensar primeiro no Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas tem o jogo contra o time do Vitória. E para isso, né, vamos aqui acompanhar o que o Renato Maurício Prado, né, ele trouxe de análise sobre esse confronto contra o time do Vitória. Vamos deixar aqui os créditos para o canal do RPM. Vamos lá. Hoje vamos falar do que o Flamengo prepara para tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, é a segunda rodada, e na primeira o Flamengo empatou com o Internacional no Maracanã. Então o Flamengo tenta contra o Vitória o primeiro triunfo, vamos assim dizer, para não repetir a palavra, que valeriam 3 pontos, somados ao 1 que ele já ganhou, iria a 4, ia ficar mais ou menos na média lá do que estão lá por cima. Eu tenho quase que certeza que não é jogo para o Flamengo tocar bola na defesa. Eu acho que o Flamengo vai partir para cima do Vitória e vai fazer gols. Eu acho que vai fazer gols e tenho muita confiança na vitória. O espectador me pergunta se o empate seria um resultado ruim, muito ruim para o Flamengo. Eu acho que seria um resultado ruim. O Vitória é daqueles times que você tem que derrotar ele mesmo na casa dele. Mesmo na casa dele. É um time que eu acho que a maioria dos pretendentes ao título vai derrotar o Vitória lá no Barradão. O João Pablo diz assim: boa noite, RMP. Acho que o Vitória da Bahia pagará o pato pela fraca atuação do Flamengo diante do Tátira. Eu vou dizer uma coisa para você, eu ainda estou um pouco preocupado com essa maratona de viagens do Flamengo. Eu acho que o time deve estar ainda bastante desgastado. Mas eu espero que isso não seja motivo suficiente para que o time jogue lentamente como jogou contra o Tátira.
Lá eu acabei até entendendo, depois de saber das 10 horas de viagem, 1h30 na imigração, mais 1h30 de ônibus, tá? Compreensível que os caras tivessem chegado cansados. Eles fizeram isso ao contrário agora, né? Se bem que não pegaram imigração aqui no Brasil, né? Aqui brasileiro passa tranquilo. Então, eu espero, sim, que o time esteja mais descansado. Inclusive, né, galera, a gente espera que o Flamengo realmente apresente, né, um bom futebol, né, porque vai estar com o time completo, tá? Tem a volta aí, eu vou mostrar o campinho já para vocês. Tem a volta do Arrascaeta, né? Tem a volta do Wesley, do Gerson, jogadores que ficaram fora, o próprio Gonzalo Plata. E aí esses caras vão ser inseridos nesse time e provavelmente o Flamengo vai jogar muito melhor, né? Pelo menos essa é a tendência, tá? Todos os ingressos, inclusive para essa partida, estão esgotados. Casa cheia, Barradão vai estar completamente lotado. Flamengo, inclusive, galera, aí vamos deixar os créditos para Flamengo TV, divulgou, tá? Algumas imagens dos jogadores do Flamengo lá no CT de treinamento do Bahia e também, né, lá em Salvador. Vamos dar uma acompanhada aqui. Aí, ó. Olha lá o centro de treinamento, né, do Bahia, onde o Flamengo fez a sua preparação no sábado, né? O Flamengo teve ali uma sessão de treino neste sábado. Daí o Wesley aí, ó, voltando, né, ao time titular do Flamengo, fez falta, né? Apesar do Varela foi um dos melhores em campo jogando pelo lado direito, mas o Wesley, a gente sabe que hoje é um jogador muito acima da média. O Gonzalo Plata também, né, volta a esse time. Lembrando que esses jogadores estavam no Rio e viajaram, né, para Bahia para encontrar a delegação que estava voltando ainda da Venezuela, tá? O próprio Gerson também voltando ao time. Tá aí o Juninho! Ô Juninho, que fez o gol, né? Terceiro gol com a camisa do Mengão. Ele que tá conseguindo, né? Tá desenvolvendo. Fez aí, né, o gol, inclusive, que deu a vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira na estreia na Libertadores. Tá aí o Coringa, o BH, né? O BH que realmente tá suprindo, né, por enquanto aí a ausência do Pedro jogando como centroavante. Quando o Pedro voltar agora nesse mês, é bem provável, galera, tá? É bem provável que o Bruno Henrique seja deslocado para jogar pelo lado esquerdo, né? Aí a gente vai ver, será que o Cebolinha vai perder a vaga? Como é que fica, né? Porque você pode ter ali um Bruno Henrique pela esquerda, um Pedro centralizado, e aí vai ficar a briga, né? Gonzalo Plata, Luiz Araújo pela direita, para ver quem vai jogar ali. Lembrando que o Plata também tem feito, né, de vez em quando ali centralizado, né? A função ali mais adiantado, também se preciso, tá? Então, o Pedro voltando, o Flamengo terá muitas peças. Vamos aqui acompanhar agora a provável escalação do Flamengo, galera. Tá aí na tela para vocês a provável escalação do Mengão, com o goleiro Agostinho Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz, Wesley, Alexandro, Gerson, Eric Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Lembrando que os que estão fora tá bem aqui embaixo aqui, ó. Quem está fora? Danilo, posterior da coxa, Pedro, joelho e Vinha, joelho. Então, só esses três aí por enquanto, né, ausentes desse confronto, né, em confronto importante, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já o time do Vitória, né, do Carpini, tá aqui, ó, para vocês, o goleiro Lucas Arcanjo. Eita, olha ali, é um trio de defesa, né? Mais uma linha de 5 pro Flamengo enfrentar. Parceiro, o Felipe Luiz vai ter que... Ele falou que foi surpreendido, né, com a linha de 5 do time do Deportivo Táchira. Ele vai ter que começar a trabalhar, né, treinar em quebrar esses sistemas de defesa, porque o Flamengo vai enfrentar muitos times jogando dessa forma. O próprio Internacional, time forte, jogou com uma linha de 5, tá? Então tá ali, Lucas Arcanjo, Lucas Raul, Edu e Zé Marcos, Claudinho, Hugo, Ricardo Railer, Baralhas, Mateuzinho, Eric e Janderson. Esse daí é o time, né, do Vitória, do técnico Carpini, parceiro. Irmão. Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ficar a arbitragem. A arbitragem vai para o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, Rafael Rodrigo Klein, e o VAR, Rafael Trace, né, de Santa Catarina, tá? Então, tá aí para vocês, né, toda a ficha do jogo. Lembrando que a partida, né, ela está marcada para as 18h30 no estádio do Barradão.
Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Daqui a pouco eu vou trazer mais novidades pra vocês aqui. Já peço a você que não é inscrito pra se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrito, inscreva-se, acionar o sininho e deixar o like, botãozinho do dedinho pra cima, não saia sem deixar o like. Seu like ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades do Mengão pra você. Fica ligado, hein? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!